Laudetur Jesus Christus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, in eterno, amém. Boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão. No Brasil agora são mais de 6h30, eu sou Eric Massal, sou um dos administradores do Direto à Sacristia. Buonasera, José. Aqui em Roma exatamente são 10h38 da noite, temos 4 horas de diferença com Brasília, e como foi anunciado, essa transmissão é para comentarmos sobre a Semana Santa. Então, vou comentar rapidamente, os ritos da Semana Santa por cima, alguns detalhes apenas, e depois vocês vão poder, com um material que vamos disponibilizar, vocês vão poder ver os detalhes com mais atenção. Então, como vocês puderam ouvir, o início aqui teve o Attende Domine, um antigo cântico quaresmal, muito bonito. Ouvi, Senhor, a nossa prece, o nosso gemido, pedindo perdão. E aqui em Roma eu estou numa capela, uma capela com altar, o altar versus Deum, mas numa forma como é mais comum no rito antigo, ou seja, o cálice está coberto com véu, o corporal está aqui na bolsa, mas também até em São Pedro, todo dia de manhã, na Basílica de São Pedro, nos altares laterais, muitos padres celebram a forma nova da missa desse jeito, já deixando o altar preparado com cálice em cima. Então, enquanto esperamos mais alguns chegarem, vamos aguardar mais uns minutos. Obrigado, Mateus. Vamos lá. Sim, e esse daqui é o protagonista, o símbolo do protagonista do Tríduo Pascal. Nós vamos falar sobre ele. Estão me ouvindo bem? O áudio está bom? A conexão? Boa noite, Denilson. Paz e bem. Esperamos alguns minutos e nós começamos. Sérgio, então o áudio está bom, não é? A conexão também, porque eu estou perguntando muito para depois tudo isso não ser em vão. Também porque o vídeo vai ficar gravado e eu quero que depois as pessoas possam ver, eu também rever. Pax Vobis, Diaken. Um abraço para o Piauí e para todo o Brasil, todos os irmãos também que nos escutam. Tá certo, então vamos começar mesmo de verdade, já que vocês disseram que o áudio está bom, a conexão está boa. Pedro, mais ou menos uma hora. Amém, Diácono Austin. Amém. Agradecemos a sua bênção, reverendo. E também vamos começar porque já é hora. Vai durar mais ou menos uma hora. Vamos ver. Eu nem quero ser muito artificial, mas também não quero me demorar demais. Depois serão as perguntas. Um abraço para Minas Gerais, gosto muito daí. Obrigado, Elton. Um abraço para a Bahia. Abraço para Lagoa Seca, no meu estado natal da Paraíba. Um abraço para a Diocese de Guaxupé, Guilherme. Vamos começar? Só mais um pouco. Um abraço, Gabriel. Tá na Suíça, o nosso brasileiro na Suíça. Um abraço para o Piauí, um abraço para Santa Catarina, um abraço para Cauã. Um abraço para a Diocese de Pinheiro, um abraço para a Diocese de Tinhanguá, no Ceará, para São Paulo, um abraço para o Ceará.
Ervália, em Minas Gerais, Diocese de Jundiaí, ao lado de São Paulo. Obrigado, Leandro. Dois irmãos, um abraço para o Rio Grande do Norte. Gosto muito também daí, conheço. Barbalha também conheço. Olinda e Recife, a querida Arquidiocese de Olinda e Recife. Um abraço também para Nazaré, terra do venerando bispo Dom Jorge Tobias também. Um abraço para a Diocese de São João da Boa Vista, Diocese de Campo Limpo, que eu também conheço em São Paulo. Paxet Bom e Hudson. Movimento Jovens da Diocese de Santo André, Bebedouro, Maceió. Um abraço para Belém do Pará, a Paróquia de Aparecida, para Teixeira de Freitas, Itapipoca, Londrina, no Paraná, Cajazeiras. Aí em Cajazeiras um abraço para Dom Francisco de Sales, que eu conheço desde quando era provincial dos Carmelitas. Um abraço para todo mundo, senão fico muito feliz que vocês estejam aqui, mas vamos começar. Um abraço para a Diocese de São Carlos, de Osasco. Então vamos lá começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guiai-nos, Deus, em nossas palavras e ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos de minha guarda, intercedei por nós. Amém. Então, sobre o que será essa transmissão? Antes de tudo, mais uma vez a apresentação. Sou Eric Massal, do blog Direto à Sacristia, um dos administradores. Estou falando diretamente da cidade apostólica de Roma. Agora são 10 horas da noite e 44 minutos. E sobre o que será essa transmissão? Sobre a Semana Santa, principalmente o Tríduo Pascal, mas também a Semana Santa toda, alguns aspectos para esclarecimentos, sugestões, dúvidas. Tudo isso, todos esses comentários serão de acordo com o Missal Romano, o Cerimonial dos Bispos, para aquilo que ele esclarece sobre o Missal Romano, não somente sempre dos bispos, e também rubricas antigas do rito antigo, que são complementares, porque algumas coisas no missal são obscuras e o rito antigo complementa, mesmo não sendo contraditório. Então, o rito antigo, nós pegamos o missal antigo e lá está mais claro. Então, tudo isso, Missal Romano e Cerimonial dos Bispos, na edição brasileira. Isso é com o rito que nós conhecemos para o Brasil. Então, faremos o seguinte. Primeiro eu vou falar, porque não vai dar para ficar lendo ao mesmo tempo tudo. Primeiro eu vou falar o que eu penso, o que eu preparei, e depois vocês fazem as perguntas, ok? Eu vou dar um jeito de responder as perguntas, vou ver as perguntas ao longo da transmissão e vou tentar responder as que eu puder, tanto dependendo do número, como também dependendo daquilo que eu posso responder agora. Mas eu digo que se tiver algum erro, se for dito algum erro, depois vai ser corrigido em alguma publicação depois. Então, perguntas depois só. Vocês, por favor, não façam pergunta agora. Se vocês querem fazer pergunta e não podem ainda, vocês escrevam aí, depois comentem, mandem a pergunta. Então, sobre a grande semana, o coração da vida da igreja, o coração do ano litúrgico. Dentro da Semana Santa está o Tríduo Pascal, de onde tudo surge, em torno do qual tudo vive. A grande Semana Santa, que começaremos no dia 9 de abril próximo, com o Domingo de Ramos. Como para outros ritos, também a Semana Santa tem regras universais, ou seja, ditas pelo Vaticano e que nenhum padre, nenhum bispo pode mudar. Tem regra, tem costume que nem o Papa pode mudar, porque tem coisas na liturgia que é ligada
a tradição. O Papa, por exemplo, não pode dizer, olha, a partir de hoje ninguém vai usar o missal. Não, o missal faz parte da tradição da igreja. Desde os primeiros séculos começou-se a usar um livro para a liturgia. O Papa, por exemplo, não pode dizer que na missa não vai haver mais consagração ou que a consagração pode ser feita fora da missa. Há coisas que nem o Papa pode mudar, porque a igreja não é do Papa. O magistério, os papas são a serviço da igreja. Ninguém é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo, é Deus. Então, retomando a regras universais, que nem o seu pároco, o seu vigário, o seu bispo podem mudar. É obrigatório para todo mundo, algumas coisas, outras não. Então nós vamos começar daqui a 40 dias, vamos começar nesse contexto de luz, de escuridão, de fogo, de água, de óleo, de silêncio e de sinos também, que será a Semana Santa. Tudo isso será a Semana Santa. E como vocês sabem, quem participa um pouco da paróquia, ou quem está mesmo nos bastidores, numa comissão de liturgia, ou é acólito, coroinha, ministro da Eucaristia, que é diácono, que é sacerdote, sabe da multiplicidade de rubricas, de ritos que existem nessa semana. Então, é necessário um estudo aprofundado para não só celebrar com dignidade, mas entender aquilo que está sendo celebrado. Então, é necessário abrir o missal, abrir o lecionário, ver o rito, para celebrar bem o culto, para ser o culto digno do nosso Senhor, o culto mais digno que nós podemos dar a Ele. Antes de tudo, antes de falar dos ritos, alguns esclarecimentos gerais. Por exemplo, muitos aqui são cerimoniários leigos ou cerimoniários que são diáconos ou padres. No número 31, ou é 32, ou é 33, não me lembro agora, do Cerimonial dos Bispos, diz a respeito do mestre de cerimônia. Ele pode usar ou batina com sobrepeliz, ou alva com amito e cíngulo. Quanto à batina, quando fala batina, se entende tudo. Se entende, ou seja, a túnica com os botões, a faixa na cintura e o colarinho. Ninguém pode dizer que não se pode usar alguma coisa porque é seminarista, porque é leigo mesmo. É a batina completa, colarinho, túnica e faixa. O cerimoniário não vai usar barrete, não vai usar mulsa, muito menos peregrineta, então, ou se não, usa alva. Ninguém também vai obrigar o padre a deixar usar, porque ou pode ser batina ou pode ser alva. Se o bispo ou o pároco, por algum motivo, não permitir, então tem a outra opção. Mas o ofício de mestre de cerimônia está previsto, seja ele desempenhado por leigo ou seja desempenhado por um ministro ordenado. Qual é a cor da batina? A cor da batina acompanha a dignidade da pessoa. Se a pessoa for leigo, seminarista, diácono ou padre, sem nenhum título, a batina é totalmente preta. A congregação do culto divino já disse isso. Batina preta. Cerimoniário não ceremonia de batina vermelha, é coroinha. Cerimoniário é de batina preta. Só vai ser violácea ou só vai ser avivada de roxo, com contorno roxo ou contorno vermelho, se for monsenhor, ou seja, a batina acompanha a dignidade, o título da pessoa que a usa. No rito antigo é outra coisa, nós estamos falando da forma ordinária do rito romano. Todos podem usar batina? Não. Batina preta, ao menos, ou seminarista, ou ordenados, ou os cerimoniários. Quem é coroinha e tem outras funções, usam outras vestes aprovadas, como a túnica, como alva, que são sinônimos, mas alguns preferem fazer uma distinção.
Então, batina mesmo, só os cerimoniários usam, dos ministros leigos. Os outros devem usar ou batina vermelha, de coroinha, ou túnica branca. Outra coisa, o incenso sempre pode ser usado em qualquer missa, seja ela simples, seja ela solene, quando o incenso é mesmo indicado, ele pode ser usado. A única celebração na qual não está previsto o uso do incenso na forma nova do rito romano é a celebração da Paixão na Sexta-feira Santa. Então, no Domingo de Ramos pode ser usado, na Missa da Ceia do Senhor pode ser usado, na Vigília Pascal, na Quarta-feira de Cinzas pode ter sido usado, no Dia de Finados pode ser usado. Então, o incenso não quer dizer que é porque é uma celebração que celebra um mistério da morte, como o Domingo de Ramos já celebra a Paixão, que vai deixar de usar o incenso. Outra coisa, o canto das orações, quando o celebrante canta a oração do dia, o prefácio, o canto do evangelho, por exemplo, não deve ser acompanhado por instrumento musical. Tem que ser a capela, só a voz do celebrante. Os instrumentos musicais devem ficar calados. E uma regra de ouro para a Semana Santa. Atenção, seminaristas, leigos missionários, até diáconos. Diáconos e leigos não podem fazer os ritos da Semana Santa, apenas excluindo deles o rito de consagração. Em resumo, não é porque se tira do rito da Semana Santa a consagração que se pode fazer o resto. Se pode fazer lava-pés, pode abençoar o círio, pode abençoar a água. Não. O missal diz que aqueles ritos só podem ser feitos na missa. Se não é missa, então os ritos não devem ser usados. Isso é uma regra geral. O pároco não muda, o bispo não muda, ainda que digam o contrário. Então, isso é o suficiente. Leigo e diácono não podem fazer todos os ritos da Semana Santa apenas tirando a consagração. Não é assim. Vamos lá, Domingo de Ramos, no dia 9 de abril, se eu não me engano. Domingo de Ramos. Antes de tudo, tem duas formas de começar, de fazer o início da missa. A forma simples e a forma solene. Não pode haver bênção dos ramos sem haver procissão. Ainda que a procissão seja só dos ministros, com o padre, com o celebrante, da porta da igreja até o altar, mas tem que ter procissão, porque relembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, só pode haver bênção de ramos se houver procissão anterior à missa. A leitura do Evangelho por leigos é uma concessão pastoral. Por quê? Onde não há concelebrantes diáconos. Mas se numa missa, porventura, por acaso, houver diácono, houver concelebrante, convém que se dê preferência ao diácono, ao concelebrante, para fazer a leitura do Evangelho junto com o celebrante. Porque isso é pela falta de padres. No rito antigo, sempre são ordenados que leem o Evangelho. Isso na forma nova é uma concessão aos leigos, por falta de um número bom de pessoas ordenadas. Um esclarecimento do rito antigo. Convém que no lugar de onde vai partir a procissão de ramos tem um altar. Assim, uma cruz, ao menos, velas e uma mesa com toalha branca, não toalha vermelha, não toalha roxa, toalha branca. Porque lá a missa já começa. Então é bom, repetindo, no lugar de onde vai partir a procissão de ramos, é bom que já se tenha um altar armado, como acontece no rito antigo, mas o missal novo se cala quanto a isso. Na celebração do Domingo de Ramos, é a única vez que o pluvial é previsto, o uso do pluvial.
Ou seja, durante a procissão, desde o início da missa, o padre usa o pluvial no lugar da casula, mas pluvial vermelho. Acontece muitas vezes de o celebrante não ter... Sim, sim, Mateus, preparar também um altar no lugar onde vai começar a procissão de ramos, porque ali já começa a missa. Então o padre beija o altar e já inicia a missa com o sinal da cruz e o rito que está no missal. Acontece, como eu estava dizendo, de padre que não tem pluvial vermelho e usa um pluvial branco. Não, o pluvial é facultativo. Se a paróquia, se o padre tem, se a igreja tem um pluvial vermelho, que se use. Se não, se usa a casula vermelha própria da missa. Não se deve misturar a cor, usar pluvial branco, porque quer usar pluvial na procissão e depois usar a casula vermelha. Acontece a procissão como nós conhecemos, no evangelho da procissão pode ser usado incenso, diferentemente do evangelho na igreja, na missa. Nesse evangelho da procissão pode-se usar incenso, e a procissão acontece como nós conhecemos. O turíbulo vai à frente com a cruz até chegar na igreja. Um detalhe: bater na porta com a haste da cruz processional, isso é um detalhe do rito antigo. Celebrante nenhum, nem padre, nem bispo, pode fazer esse rito na forma nova do rito romano. Bater com a haste da cruz processional na porta da igreja quando chega a procissão de ramos. Procissão de ramos. Isso não existe na forma nova do rito romano. Tem que ter clara a ideia de obediência. O missal não é do padre, não é do celebrante. O missal é da igreja. O padre é um servidor. O celebrante é um servidor. E quando o celebrante chega ao altar, ele tira o pluvial e veste a casula. Convém uma coisa que o missal não é clara, convém que antes do padre subir ao presbitério, ele já troque o pluvial ali, como nós vemos o Papa Francisco fazer. Então, repetindo, antes de subir ao altar, o padre tira o pluvial, se usou o pluvial na procissão, veste a casula, beija o altar e já reza a oração da coleta. O ato penitencial é substituído pela procissão que acabou de ser feita. E assim a missa continua como de costume. Eu peço que as perguntas sobre o Domingo de Ramos sejam feitas no final. Vamos adiante. Missa crismal, missa dos Santos Óleos, missa do Crisma. Por que na Semana Santa? Não é missa da Crisma. Missa do Crisma é o óleo. Missa da Crisma é o sacramento da confirmação. Por que a missa crismal, a missa dos Santos Óleos, é feita na Semana Santa, ou como o missal permite, e se numa diocese é complicado reunir o clero na Semana Santa, pela distância, pelo número de pessoas, pode ser feito antes da Semana Santa esse rito. Por que na Semana Santa? Porque a primeira vez que os santos óleos são usados é na Vigília Pascal. Então, a última missa antes da Vigília Pascal, antes do Tríduo Pascal, é a missa crismal. À tarde, na Quinta-feira Santa, a missa na Ceia do Senhor já é Tríduo Pascal. Então, por isso a igreja coloca que na manhã da Quinta-feira Santa, ou se o bispo decidir em outro dia antes da Quinta-feira Santa, sejam abençoados os óleos santos, os óleos dos catecúmenos, os óleos dos enfermos e o óleo do crisma.
É, alguma coisa, algum detalhe sobre a missa crismal? É, é uma missa muito bonita por causa da consagração do crisma e da bênção do óleo dos enfermos e do óleo dos catecúmenos. É uma missa muito bonita. O missal ainda continua com o costume antigo de dividir as bênçãos em vários momentos da missa, mas o bispo, o cerimoniário, pode decidir de fazer toda a bênção depois da homilia. Mas tem um costume antigo, previsto no missal atual ainda, de que dentro da oração eucarística se faça a bênção do óleo dos enfermos. Uma coisa que não está tanto clara como antigamente é que o vaso dos óleos podem ser revestidos por um véu de cor específica. Tanto pode ser revestido o vaso após a bênção, quanto quem apresenta o vaso para abençoar o óleo use um véu de ombros, um véu humeral naquela cor. Se eu não me engano, é véu roxo para o óleo dos enfermos, para o vaso, o véu do vaso do óleo dos enfermos, verde para o vaso do óleo dos catecúmenos e branco ou dourado para o vaso da cor do crisma. É uma tradição antiga, velar, cobrir o vaso depois que o óleo foi abençoado. Também a mesma cor no véu humeral daqueles que apresentam ao bispo o vaso com óleo para ser abençoado. A missa crismal é uma das poucas vezes em que o missal prescreve o uso do incenso no final. Por quê? Porque na procissão para a sacristia os óleos abençoados são levados. Então, por causa dessa dignidade maior na procissão, o missal diz que o bispo deve colocar o incenso no turíbulo e o turíbulo deve seguir na procissão. Guilherme, é devido à dignidade do crisma. Ele está perguntando por que se fala de bênção do óleo dos enfermos e dos catecúmenos e consagração do crisma. É por causa da dignidade do óleo do crisma. Com ele são ungidas as mãos e a cabeça e as cabeças dos bispos, são ungidos os altares na dedicação, as cruzes nas paredes das igrejas dedicadas, e também pela forma como é feita o rito do óleo do crisma. É mais solene. Então, por tudo isso se chama consagração e não apenas bênção. Então, pelo que eu falei, vocês entenderam que não é toda missa que o incenso é usado na procissão de volta para a sacristia. Não, somente na missa crismal, na missa da Ceia do Senhor, como eu vou dizer daqui a pouco, porque na transladação com o Santíssimo deve ser levado o incenso. Então não é regra e não é certo que em toda missa o incenso seja usado na procissão de volta para a sacristia. Vamos lá. Tríduo Pascal começa após as 3 horas da tarde da Quinta-feira Santa. Nessa hora termina a Quaresma. A Quaresma vai da Quarta-feira de Cinzas até as 3 horas da tarde da Quinta-feira Santa. Por quê? Porque após as 3 horas da tarde começam as vésperas na liturgia da igreja, e começando as vésperas, na Quinta-feira Santa, é hora da missa da Ceia do Senhor. Não é missa do lava-pés. O lava-pés é um rito dentro da missa da Ceia do Senhor, que até pode não ser feito, se parecer inoportuno. É missa na Ceia do Senhor. O Tríduo Pascal é a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição
celebrado em 3 dias. Então, Eucaristia e a entrega na quinta-feira, a paixão e morte na sexta-feira santa e a ressurreição no sábado. Então, o Tríduo Pascal é um mistério celebrado em 3 dias. É um erro que o celebrante que não seja bispo use abaixo da casula a dalmática. No Brasil, infelizmente, é possível saber que padres, não sei qual é a fonte para fazerem isso, quando tiram a casula para o rito do lava-pés, vestem a dalmática, certo? Os padres também são diáconos, não deixam de ser diáconos pela ordenação presbiteral, nem os bispos deixam de ser padres e diáconos pela ordenação episcopal. Mas isso não é previsto. O padre tira a casula para o lava-pés e fica de estola, de símbolo e de alva. Não usa dalmática. Quem usa dalmática por baixo da casula são somente os abades e os bispos. Mas se o bispo não tiver com a dalmática já desde a sacristia, ele não vai vestir a dalmática depois que tirar a casula dentro do rito da missa. Isso não acontece. Mas tem gente que diz, o Papa Francisco agora, quando tira a casula para o lava-pés, ele muda a estola do modo sacerdotal para o modo diaconal, na transversal. Mas, me desculpem, isso não é previsto, não é porque o Papa Francisco faz uma coisa que não é prevista no missal que todo mundo agora tem que fazer. Não é desse jeito, não está previsto. Nós temos que obedecer aquilo que está no missal. A transladação do Santíssimo no final da missa não deve ser feita no ostensório. Não é uma procissão eucarística como Corpus Christi. Tem que ser feita na âmbula, a âmbula velada, com véu de ombros. Estão me ouvindo? Oi? Isso, não se usa, só quem usa gremial é o bispo. Gremial é uma peça para uso episcopal, não para uso pelos padres. Se a conexão parar, vocês me falam. Nem muito menos se deve guardar o sangue consagrado para adoração. Tem gente que fala isso. Não pode fazer isso. Por um motivo, porque não é previsto pela igreja, e por outro motivo, porque há um risco maior de profanação. Só são guardadas as hóstias consagradas. Rodrigo, não se usa matraca na liturgia. Isso é um costume fora da liturgia, nas procissões. Eu vou falar isso daqui a pouco. Estão me ouvindo bem? Porque às vezes tem erro que é circunstancial, é para a pessoa, que a conexão parou ou que o volume está baixo. Às vezes isso é uma coisa pessoal, é uma coisa do seu aparelho. Os sinos da igreja devem parar de serem tocados entre o glória da missa da Ceia do Senhor até o glória da Vigília Pascal. Não se usa nenhum sino, nem o da torre, nem a sineta no altar. Muito menos se usa matraca, como eu acabei de dizer. Matraca não está previsto no uso da liturgia, pelo menos dentro da liturgia, na procissão. Isso é um costume português, se eu não me engano também espanhol, que o Brasil herdou, mas na liturgia não está previsto em lugar nenhum. Outra coisa sobre a Quinta-feira Santa, tem indulgência plenária para quem participar da transladação do Santíssimo e cantar o tão sublime sacramento, como é sugerido. Sobre o lava-pés, são 12 pessoas. No ano passado nós vimos que o Papa
pediu que a congregação para o culto divino, por meio de um decreto, esclarecesse que mulheres também podem ser recebidas no rito do lava-pés, como pobres, como outras pessoas, para representar a igreja toda. Antes, não era claro que mulheres deveriam ser aceitas no rito do lava-pés, porque Jesus Cristo só fez isso aos apóstolos, e todos os apóstolos eram homens. Então, mas o Papa pediu que também, onde for possível, isso já acontecia em algumas paróquias, outras paróquias não, era uma coisa mais imutável, só padres, só homens, mas o Papa pediu, onde for possível, que mulheres também sejam admitidas, era a palavra que me faltava, admitidas ao rito do lava-pés. Convém muito conveniente, com muita sugestão, convém usar o cânon romano ou oração eucarística primeira, porque tem uma parte própria para a missa da Ceia do Senhor. Até o padre diz assim, naquela noite, na noite que ele foi entregue, ou seja, hoje, a oração eucarística primeira na Quinta-feira Santa diz isso. Então, torna mais forte esse hoje da liturgia, que acontece em toda missa, e mais particularmente quanto à Eucaristia, na missa da Ceia do Senhor. Na transladação do Santíssimo só se leva uma âmbula, o padre só leva uma âmbula. Se, como acontece por causa do tamanho da igreja, do número de pessoas que comungam, se for necessário um número maior de âmbulas, ou os ministros levam as outras âmbulas atrás do celebrante, ou as outras âmbulas são levadas discretamente após o fim da missa para a capela da reposição. Sobre a adoração, não é essa adoração que se costuma fazer, tem que ser uma adoração mais comedida, porque nós estamos fazendo companhia a Jesus que vai ser entregue. Não é a Semana Santa, não só a memória, acontece, é como se acontecesse de novo. Então nós estamos ali rezando com nosso Senhor porque Ele vai ser entregue. Então, como eu já tinha dito, não se usa ostensório, tem que se ter cuidado com os cantos, tem que se ter cuidado com tudo o que se vai fazer, porque não é uma adoração comum, é uma adoração diferente. Não se usa sacrário, se usa como se chama, agora esqueci o nome, uma urna, como se fosse uma urna, não é sacrário. Não se usa sacrário. Sobre a Quinta-feira Santa, acho que só isso. A missa da Ceia do Senhor. Um rito que é previsto na forma antiga e que não tem nenhum problema em fazer, diferentemente de outras coisas, não tem nenhum problema em fazer na forma nova, a desnudação dos altares. Eu peço que as perguntas sejam feitas no fim, por favor, no fim, senão eu vou ficar parando e não vou chegar, não vou terminar o conteúdo, já está quase na hora prevista. O Missal Novo fala de desnudação dos altares, que deve se fazer após a missa da Ceia do Senhor e tem que ser discretamente. No rito antigo, há um rito muito belo, que é como se desnudando os altares também desnudasse Cristo, que também se despiu das vestes quando foi preso. Então, no rito antigo se prescreve que enquanto o diácono e o celebrante de alva e de estola roxa desnudam os altares, dobrando as toalhas, ajudados por outros ministros, e reza o Salmo 21, meu Deus, por que me abandonastes? E se houver outros altares na igreja, também os outros altares são
são desnudados. E um costume muito piedoso, louvável muito pelo Papa Pio XIV, é que nos altares de pedra, consagrados pelo Crisma, nesse dia, após a desnudação, eles sejam lavados com água e vinho, porque ele só será usado novamente na próxima missa, usado como altar de missa na Vigília Pascal. Então, também expressando essa relação do altar com Jesus, lavar o seu corpo. Então, tem esse costume muito antigo e muito louvável de lavar o altar com água e vinho. Sexta-feira Santa, celebração da Paixão do Senhor, não é missa, é o único dia que na igreja não se celebra missa. Isso é um costume muito, muito, muito antigo, dos primeiros séculos. Nesse dia, o sacrifício da missa não é renovado. Desde o começo da celebração, o altar está sem toalha, sem cruz, sem velas. Convém que o celebrante, que o presidente da celebração não fique no presbitério, não se sente no presbitério, uma vez que não é missa, só vá para o presbitério no rito da comunhão. Não se usa matraca, nem muito menos incenso, porque incenso só na forma antiga que se usa na Sexta-feira Santa, e matraca porque não é previsto na liturgia, como eu já falei 2 vezes. O celebrante não usa pluvial, usa casula, porque, embora não seja missa, a celebração da Paixão do Senhor, ela tem um rito de missa, que é o rito da comunhão. E também tem a ver o uso da casula com isso da ligação entre a celebração da Paixão com o sacrifício de Jesus na cruz, que é celebrado na missa. Então não se usa pluvial, se usa casula. Mesmo que a igreja seja enorme, com a participação de muitas pessoas, só se usa uma cruz para a adoração e para a veneração, para a adoração das pessoas. Só se usa uma cruz. E não é uma cruz sem o crucificado. A cruz sem o crucificado não tem um sentido cristão. É a cruz com o nosso Senhor crucificado. Uma cruz apenas. Nesse dia também, quem receber a Sagrada Comunhão ganha indulgência plenária naquelas formas: estado de graça ou confissão, comunhão sacramental e oração pelas intenções do Papa, que pode ser em forma de Ave Maria, de Pai Nosso e de credo. O que é que eu posso falar ainda sobre a Sexta-feira Santa? Só quem se prostra são os ministros ordenados, os fiéis se ajoelham no começo da celebração. O celebrante é quem vai buscar a reserva eucarística que está na Capela da Reposição. Ele que vai buscar, o ministro da Eucaristia, o ministro extraordinário pode ajudá-lo, mas quem deve buscar é o celebrante, ou o diácono, ou um concelebrante. Enquanto vão buscar, os ministros forram o altar com toalha branca, colocam ao menos 2 velas em cima do altar, colocam um missal, colocam um corporal sobre o qual será colocada a âmbula. E um detalhe que eu deveria já ter falado: o missal novo não é tão claro sobre isso como é o missal antigo. Não se usa toalha no altar, toalha roxa, toalha vermelha, toalha dourada, de acordo com o ofício celebrado. A tradição é toalha branca, ao menos uma ou pelo menos três toalhas. Uma toalha só nos limites da mesa do altar, a mesa é essa parte de cima, depois uma toalha que desça até como é que posso dizer, até aqui, até os lados do altar,
e a terceira toalha que desça até os pés do altar, quase ao chão, ao piso. Toalha sempre branca. E no fim da celebração da Paixão do Senhor, o altar é novamente desnudado. Agora chegamos à mais complexa missa do ano litúrgico. Quem se preocupa muito com a organização, desde o celebrante até o coroinha que se prepara para isso, sabe como a Vigília Pascal é um rito complexo, porque tem várias mudanças, várias opções, várias adaptações. O rito completo só pode ser feito com dois elementos. Se é presidido por um sacerdote, ou seja, um padre ou um bispo, e se tem pessoas suficientes para fazerem os ritos, ou seja, se o celebrante tem ministros suficientes para a dignidade da celebração. Se não houver padre ou se não houver ministros suficientes, a missa não pode ser feita. Não pode, pelo menos eu acho que em todas as paróquias existe essa possibilidade. Não falta padre, também não falta pessoas para ajudarem o padre na dignidade da celebração. Quem participa da Vigília Pascal já cumpre o preceito dominical e também o preceito anual de participar da Páscoa, mas isso não impede que ninguém deixe de participar também da missa do domingo de Páscoa. Participa da Vigília Pascal e também, ou na manhã do domingo ou à noite, participa da missa do dia de Páscoa. De todas as leituras, das 9 leituras, não são obrigadas todas a serem feitas, podem ser feitas apenas 3. Se eu não me engano, no Vaticano se fazem 3 ou 4, também pela idade do Papa. Papa Francisco, em dezembro do ano passado, completou 80 anos. Então, de todas as 9 leituras, só 3 não podem ser omitidas. 2 leituras do Antigo Testamento, uma das quais é a passagem do Mar Vermelho e a Epístola de São Paulo, antes do Evangelho. Outra coisa muito polêmica. Eu vou dizer, não adianta, eu sei que não adianta discutir, vou repetir o que a igreja diz. Parabéns, Padre Matos, que façam todas, parabéns, porque é uma catequese espetacular. É a história da salvação toda na liturgia. Uma polêmica, só vou dizer aquilo que a igreja fala. Uma missa, um círio. Um leigo não pode abençoar o círio e o padre não pode abençoar vários círios para distribuir na paróquia. Não. O círio é feito, é abençoado, é presente na celebração, a celebração completa da Vigília Pascal. Ele é egoísta, digamos, ele não aceita outro círio. Pelo menos na visão da liturgia, só pode haver um círio na missa e não pode haver a bênção de um círio para outra igreja, nem pode haver a bênção do círio em outro dia fora da Vigília Pascal. Isso é o que a igreja diz. Então, depende da consciência de cada um, depende da obediência que cada um quer fazer à igreja. Uma missa, um círio. Missa, não celebração da palavra. E um círio, não vários círios, porque o padre quer colocar os círios, um círio em cada igreja da sua paróquia. Porque diz, não, sem círio não tem sentido a celebração da Páscoa. Não, peraí, o mais importante da Páscoa é a Eucaristia. Em toda missa, mesmo que na igreja não tenha círio, tem Eucaristia. O círio é o símbolo ressuscitado naquela igreja onde houve a Vigília Pascal. Tem gente que diz, não, mas isso é uma coisa muito rígida, é um farisaísmo. A quem diga isso, essa acusação sem sentido, sem motivação, sem justificativa,
é um farisaísmo, é um rubricismo, porque deixa de ter o símbolo pascal. Não. Repito, o maior sinal pascal, o mais importante na Páscoa é a Eucaristia. O círio pascal é um símbolo, a Eucaristia é Jesus verdadeiro. Desde o começo do rito da Vigília Pascal, mesmo começando fora, como por causa da bênção do fogo, o altar já deve estar preparado normalmente, ou seja, com toalha ou toalhas, como eu falei, mais de uma, com as velas do altar, embora apagadas, cruz, se usa, como Bento XVI reensinou isso à igreja, a cruz também em cima do altar. E mesmo que não tenha diácono ou concelebrante, se pode usar o evangeliário, então se deixa o evangeliário em cima do altar. Uma vez que o padre trouxe da missa crismal os novos óleos santos, os óleos abençoados, na última missa crismal, os óleos antigos devem ser dignamente desfeitos. Há o costume de molhá-los em num tecido ou em algodão e colocar fogo, ou também jogar até na fogueira do fogo novo, que vai ser abençoado. Então, se desfaz dos óleos antigos, não de qualquer modo, ou joga numa planta, como se faz com água benta, ou coloca no algodão, no tecido e joga no fogo. Joga ao fogo. Desde o começo, como vocês sabem, a igreja está escura, e assim fica até o início da liturgia da palavra. Eu sugiro que não se acendam todas as luzes na liturgia da palavra, como se faz no Vaticano. No Vaticano, eles ainda deixam algumas luzes apagadas para que a igreja só esteja totalmente iluminada na hora do Glória. Isso é um sinal interessante a ser feito. O padre não começa a missa usando pluvial, sempre usando casula, como também o padre não usa pluvial na transladação do Santíssimo ao fim da missa da Ceia do Senhor. Ali diante do fogo novo, o padre começa a missa como de costume, ou seja, com o sinal da cruz, a saudação evangélica, não se leva a cruz processional. Feito todo aquele rito do círio, com fogo novo, o círio é levado para o presbitério, ou pelo celebrante, ou quando tem diácono, ou quando tem um concelebrante, por um desses dois. E no altar, no presbitério, ele é colocado ou no centro do presbitério ou ao lado do ambão. O mais comum é que seja ao lado do ambão. O precônio, ou anúncio da Páscoa, deve ser feito do ambão. Se for o celebrante ou o diácono, incensa-se o missal antes do canto do anúncio da Páscoa. Se for o diácono a fazer o anúncio, ele pede a bênção ao celebrante. Mas o anúncio da Páscoa também pode ser feito por um leigo cantor, um leigo, mas ele não pede a bênção ao celebrante, ele não usa incenso, não incensa o círio e nem o missal, e nem muito menos diz a saudação, o Senhor esteja convosco, e também aquela, e vós que estáis aqui, que Deus me escolheu como levita, mais ou menos assim. Não se diz essa parte, porque essa parte compete ao ministro ordenado. Na hora do Glória, os sinos tocam, e se acendem as luzes, se acendem as velas do altar. E uma lenda também aqui, uma lenda. O missal é claro que no Evangelho da Vigília Pascal não se usam velas, não há velas ao lado do ambão, mesmo que o círio esteja no centro do presbitério. Tem padre, tem gente que diz que durante toda a Páscoa não se usam velas no Evangelho. Isso não é verdade. O missal só diz que, como
no contexto de luz, o Círio Pascal é o protagonista na Vigília Pascal. Não se usam velas na Vigília Pascal para o Evangelho, mas já no domingo de Páscoa, no dia seguinte, na manhã seguinte, já volta a serem usadas, já se voltam a serem usadas as velas. Isso é uma lenda, dizer que não se usam velas ao Evangelho durante a Páscoa. Estou quase terminando. O missal não é claro sobre o rito do batismo e da crisma, se é que serão batizados e crismados catecúmenos na Vigília Pascal. Então tem que pegar as rubricas do ritual do batismo e ritual da confirmação, porque o missal não tem tudo. Então, se tem batismo, tem que ver como é que se encaixa isso dentro da Vigília Pascal, e se o bispo deixou, ou se o bispo deixou o celebrante crismar, como tem que acontecer com a permissão do bispo, ou se o próprio bispo for crismar, também tem que combinar esse sacramento também com a missa. Na publicação que nós faremos no blog, vai estar tudo isso claro para vocês, como fazer se na missa tiver batismo e tiver crisma. Também é muito conveniente que na missa da Vigília Pascal se use a oração eucarística primeira, porque tem duas partes próprias para a Vigília Pascal. Se houver batizados, eles comungam sob duas espécies, mas, por favor, não façam aquele passeio pelo altar, ou seja, vem a pessoa para comungar aqui no altar e depois passa. Não façam isso. Que o celebrante dê a comunhão na frente do altar. E muito conveniente, se isso não for pedir demais, que seja de joelhos. Receber a primeira vez a comunhão de joelhos e depois nas outras vezes. Por fim, domingo de Páscoa. Como eu disse a vocês, estou fazendo só um resumo. Depois vocês terão uma publicação com todos os detalhes. Por isso eu estou fazendo, já estou quase passando a hora que nós tínhamos combinado. Só estou fazendo um resumo. Domingo de Páscoa, convém que o ato penitencial, convém não, está no rito que o ato penitencial seja por aspersão com a água abençoada na Vigília Pascal. É uma imprecisão, uma falha do missal que, uma vez que já se vai usar uma água abençoada, não tem nenhum rito, uma oração de louvor, qualquer coisa do tipo, para fazer antes da aspersão. Porque ou se tem na missa com aspersão ou a água abençoada já, ou a água a ser abençoada, mas para a água abençoada não tem nenhuma oração de nada, de louvor. Isso é uma falha. Não sou eu que digo, pessoas especializadas dizem isso. Também as pias de água benta devem ser lavadas antes e colocada água nova, abençoada. Eu costumo pensar que reflete muito a piedade de uma igreja, a pia de água benta. Se nós entramos numa igreja e a pia de água benta está seca a ponto de ter poeira, isso diz muito sobre o zelo com que se tem com a liturgia naquela igreja. O círio não deve ser trazido em procissão, nunca isso é previsto, nunca foi previsto. O círio fica lá no seu lugar, ou ao centro do presbitério, ou ao lado do ambão. Não se usa pluvial nessa aspersão no ato penitencial, não se usa. Outra coisa, a forma de fazer a aspersão é que o celebrante, que a pessoa que vai fazer a aspersão, faça a aspersão a si mesmo tocando na testa. Por exemplo, se tem um padre concelebrando, uma pessoa de igual dignidade com o celebrante não asperge, o celebrante dá o aspersório
para o concelebrante tocar, receber água benta e ele mesmo se abençoa com a água benta. E depois o celebrante asperge normalmente o povo. Uma outra coisa depois da segunda leitura, se permanece sentado, todo mundo permanece sentado para cantar a sequência pascal, Victime Pascali Laudes. Não fica em pé, só se fica em pé quando começa a cantar o Aleluia. O padre não impõe, nunca impõe um incenso sentado. Isso é um detalhe a ser feito pelo bispo, porque após colocar incenso no turíbulo, ele vai abençoar o diácono ou o padre que vai proclamar o evangelho. Então não sei de onde é que se tirou isso, que o padre continua sentado quando vai colocar incenso. Não. A introdução geral do missal romano é clara. Começado o aleluia, o celebrante, se é padre, fica em pé. O cerimonial dos bispos diz, quando é o bispo, claro, presidindo a missa, começado o aleluia, todos ficam de pé, exceto o bispo. Então, só basta ler que tem muita coisa clara, já tem muita coisa direta na liturgia. Mais uma vez, nessa missa, eu digo, é conveniente usar o cânon romano como oração eucarística, porque tem uma parte própria para esse dia. E tudo aqui, tudo que não foi comentado aqui tá no missal romano. Aqui só foi um esclarecimento daquilo que é um pouco claro, o que falta no missal novo e é complementado pelo missal antigo. Então vocês vão poder encontrar outras coisas, principalmente a Vigília Pascal, no próprio missal romano. Todo esse conteúdo que nós falamos na última hora vai ser publicado em forma de livreto na página. Depois vocês vão fazer download. Isso foi um pedido de muitos leitores. Só não vai ser disponível a partir de agora, porque está sendo revisado, tem um ou outro erro, mas vai ter a versão assim de livreto, uma versão pronta de livreto para vocês estudarem, e também a versão normal, frente e verso, de folha A4. Então, resumindo, resumo do resumo. O resumo terá uma forma de livreto, uma forma para vocês imprimirem, estudarem aí com o padre, estudarem com o bispo e com a comissão de liturgia para a Semana Santa. Então é isso. Eu vou dar uma pausa para vocês. Padre Matos, o missal não tem clareza também sobre o rito do batismo e da crisma na Vigília Pascal. Tem que se pegar o ritual específico e adaptar ali. Pedro, a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo de Páscoa. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina às 3 horas da tarde da Quinta-feira Santa. Eu vou dar um tempo para vocês me enviarem as perguntas que ainda não foram respondidas. Eu vou dar um tempo. Oi, Maurício, vou dar um tempo aí para vocês me mandarem perguntas. Pensa aí, já volto daqui a pouco. Mandem aí as perguntas, eu vou tentar responder aquelas que eu conseguir. Até daqui a pouco.
Estou só dando mais um tempo. Só estou dando mais um tempo para vocês mandarem as perguntas aí. Daqui a pouco a gente encerra a transmissão. Já agradeço a vocês. Essa música que vocês estão ouvindo de fundo se chama Attende Domine. Procurem aí no YouTube. Attende Domine. Então, agora na última parte dessa transmissão, antes de responder as perguntas, aquelas que eu vou conseguir responder pelo tempo e por aquilo que eu sei, antes de responder, eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando ao vivo e também aqueles que irão assistir a gravação. Vamos tentar colocar também esse vídeo no YouTube. Ele vai ficar gravado aqui na página. E antes de responder as perguntas de vocês, aquelas que eu vou ver que foram feitas após eu falar sobre a Semana Santa, eu tenho, antes de tudo, antes de outras sugestões, a sugestão desse círio, que há 3 décadas ele é fornecido ao Vaticano, aqui por um ateliê de Roma. Esse círio tem 1 metro de altura, de parafina, pesa 5 quilos e é feito pintura manual com folha de ouro. E nós estamos fazendo uma promoção de até 20% de desconto. Ele agora está, por ele mesmo, está por 10% de desconto, mas se paga à vista, por transferência bancária ou por depósito bancário, ele está custando, se eu não me engano, R$ 753 mais frete. Os pedidos feitos até dia 27 de março serão entregues a tempo para a Semana Santa, porque o envio daqui de Roma, após a confirmação do pagamento, é feito em uma semana. Em uma semana, digamos, se o círio parte hoje, segunda-feira, dia 6 de março, o círio chega na próxima segunda-feira no Brasil. E ele tem toda uma embalagem com papel bolha, uma embalagem para protegê-lo contra o manuseio na entrega. E também o correio trata muito bem dele, sabendo que ele é um detalhe tão importante na celebração. Então aproveitem aí, dá para dividir em 2 formas de pagamento, não sei, cartão de crédito e transferência bancária. Falem aí com o padre da paróquia de vocês, o bispo, porque vale a pena ter esse círio, não porque é o círio que é usado no Vaticano, claro que se usa lá é porque tem alguma qualidade, mas também pela beleza dele, pela beleza e também porque vai acompanhar a liturgia por toda, não só por toda a Páscoa, os 50 dias até Pentecostes, mas também durante todo o ano, nas exéquias, nos batismos. Outra coisa que eu tenho... também isso, dos R$ 753 à vista, mais frete, e por R$ 250, se eu não me engano,
Ele é acompanhado por um paravento, um protetor contra o vento feito de vidro e os 5 cravos, porque naturalmente, por ele só não tem esses complementos, nem a proteção contra o vento, nem os 5 cravos. Por R$ 250 a mais, se levam esses 2 complementos. Outra coisa que eu quero sugerir a vocês, lá na loja www.sacristol.iluria.com, onde também se encontra o Círio, são as alvas que tem para vender: alva simples com crivo, alva com renda larga, alva com renda curta, alva pregueada com várias pregas, que é muito bonita, alva cor marfim ou alva cor branca, e também renda por metro. Tem gente que quando vê o valor pensa que é uma peça, não, é por metro, porque também é uma renda boa para uma alva, um roquete, uma sobrepeliz. Se levam mais ou menos 4, 5 metros de renda. Então lá vocês podem comprar ou a sobrepeliz ou a alva prontas, ou também a renda para fazer como vocês quiserem, fazer com o tecido que vocês quiserem, onde vocês quiserem. E entre outras coisas, nós também temos 5 modelos de símbolos, com todas as cores usadas no litúrgico, desde a branca, passando pelo roxo, pelo verde, pelo vermelho, pelo róseo, que vai ser usado também agora na quaresma como no advento, pelo preto, pelo azul, o símbolo pode ser azul, mas não o paramento todo, como a casula, como a dalmática, como a estola. Tem também o símbolo misturado com dourado, ou símbolo só branco mesmo. E nós temos 2 pacotes, 17 símbolos, um preço menor do que se for comprá-los separadamente. 17 símbolos para todo ano litúrgico, por um valor está lá. E também, se não me engano, 13 símbolos para os domingos e solenidades. Nesse pacote de domingos e solenidades estão as 4 cores padrões da liturgia, mas também símbolo róseo, símbolo dourado, se não me engano, símbolo preto para finados, por exemplo. E também tem outras coisas, tem paramentos, tem mitra, tem camisa clerical. Então dê uma olhada lá, www.sacristore, se escreve sacristore.iluria.com. Então vamos lá para as perguntas que vocês mandaram. Já respondi quando começa a Semana Santa, quando termina a quaresma. Se usa urna na transladação do Santíssimo na Quinta-feira Santa, nascer do Senhor, não se usa sacrário. A capela da reposição a capela da reposição para o Santíssimo tem que ser ao menos fora do altar principal. Se não puder ser fora da igreja, que seja em algum lugar no fundo, no início da igreja pelo menos, mas tem que ser fora do sacrário ao menos, ou fora do altar principal. Pode ser numa capela lateral, se for uma igreja antiga, no altar lateral. Se não tiver urna, fazer o quê? Tem que colocar, só não pode deixar a âmbula em cima do altar, por exemplo, na capela da reposição. Tem que colocar a âmbula, como a âmbula foi coberta pelo véu humeral, ela também tem que ficar guardada. Um assunto que não é da Semana Santa, mas eles estão perguntando muito, esse ano o dia de São José, dia 19 de março, coincide com exatamente com o domingo da quaresma. Em nenhum lugar, mesmo São José sendo padroeiro, mesmo a cidade, a catedral sendo chamada São José, não se celebra, porque o domingo da quaresma tem precedência sobre qualquer outra celebração. Se por acaso ele é padroeiro, ou se tem muita devoção a São José, o padre não pode mudar. Se o padre não fizer isso, não é correto.
pode-se celebrar São José na segunda-feira seguinte, dia 20, mas não no dia 19. Pode sim se expor a imagem de São José, pelo menos, mas não celebrar a sua missa própria. Não, tem que celebrar a quaresma, senão é como se estivesse dando mais devoção a um desejo da comunidade, a uma devoção, dando mais importância a uma devoção do que ao mistério da quaresma, a celebração da quaresma. Não é obrigado, mas cobrir as imagens antes da Sexta-feira Santa. O missal ainda deixa facultativo cobrir, se não me engano, no domingo antecedente ao domingo de Ramos, mas ao menos para a celebração da Paixão, as cruzes e as imagens têm que estar veladas. Milton está perguntando se na ceia do Senhor se pode distribuir a comunhão sobre 12 espécies. Essa permissão vem do bispo. O padre não pode decidir por si só dar comunhão para todo mundo sobre 12 espécies. Uma coisa é dar comunhão sobre 12 espécies aos ministros que ajudam na missa, aos que foram batizados, aos que foram crismados, mas para dar para a Assembleia toda tem que ter uma permissão do bispo. Outra pergunta. Sim, Gabriel Vitor, quando o celebrante se prostra na celebração da Sexta-feira Santa, os fiéis se ajoelham, mesmo aqueles que estão ajudando como ministro. Mateus Cristóvão, a busca da reserva eucarística na Sexta-feira Santa tem que, com velas, não se usa matraca, vem com velas, 2 velas ao lado da pessoa que porta a reserva eucarística. Diógenes, se diz que as luzes da igreja são acesas após quando começa a liturgia da palavra. O que eu disse foi que se pode deixar algumas luzes ainda apagadas para que todas estejam acesas apenas quando for cantar o Glória, mas se pode acender tudo já na liturgia da palavra, no início da liturgia da palavra. Outra pergunta. Sim, Pedro Vitor Paixão, como eu falei, na procissão do Domingo de Ramos e até na missa de Ramos se pode usar incenso, sim. Assim como eu falei, só o celebrante e com celebrantes que não existem, o diácono e outros padres se prostram, os outros ministros se ajoelham como povo. Leonardo Donizete, as imagens cobertas na Sexta-feira Santa, elas devem ser descobertas na preparação para a missa da Vigília Pascal. Não se deve preparar o altar, não se deve desvelar as imagens durante a Vigília Pascal. Não, tudo tem que ser feito antes. Repetindo, deve-se retirar os tecidos cobrem as imagens antes da Vigília Pascal, não durante a missa, não na hora do Glória. Não, Pedro Vitor, não é prescrito o uso de sino no Glória no domingo de Páscoa. Sim, Sérgio, Sérgio Amado, eu vou tentar, Amado é o sobrenome dele, eu vou tentar fazer mais lives. Não, Márcio Ferrari, o Sermão das 7 Palavras é um costume, é uma tradição, refletir sobre as 7 palavras de Cristo na cruz, mas acho que você está perguntando se é obrigado a fazer fora da missa esse sermão. Não é obrigado, é uma devoção, não é obrigado. Já respondi, quem é que se prostra na celebração da Paixão? Sérgio, eu não entendi sua pergunta. O missal romano não diz, no final da missa da Ceia do Senhor, não se fecha o tabernáculo, faz a reverência. Eu não entendi sua pergunta, não. Depois da adoração, ao fim da missa da Ceia do Senhor, a urna é fechada. Sim, Aislan, se descobre até a cruz, sim, antes da vigília.
Para a vigília pascal tá tudo normal na igreja, só não as luzes que estão apagadas. Tudo, o altar está preparado, só não estão acesas as velas, as cruzes e as imagens estão desveladas. Os acólitos se ajoelham, como eu já disse, só quem se prostram são os ministros ordenados. É melhor tocar o sino da torre, José Luiz, porque se tocar a sineta fica um barulho, pelo menos na experiência que eu tenho, fica um barulho ensurdecedor. O hino de louvor, glória, com a sineta. Pronto, é isso. Então, todo esse conteúdo, tem um conteúdo agora em vídeo gravado, mas como eu falei, todo o conteúdo vocês vão poder baixar depois, em forma de livreto e em forma de leitura também, frente e verso, em folha inteira, vocês vão poder baixar, tão logo nós vamos disponibilizar isso para download. Enquanto isso, vocês revejam aí, compartilhem esse vídeo para a formação, o estudo das pessoas que vão preparar a Semana Santa nas comunidades de vocês, ou simplesmente também aquelas pessoas que querem aprender mais sobre liturgia, porque tudo isso foi fruto de uma pesquisa, como eu falei, no Cerimonial dos Bispos, no Missal Romano e também nas rubricas antigas que podem complementar aquelas partes que não são tão claras na forma nova. Agradeço a todo mundo. Não, tudo, Sérgio amado, como eu falei, tudo já é colocado. Em resumo, a igreja está pronta, já deve estar pronta antes da vigília pascal. Não se faz nada durante a missa, de colocar a flor no altar, de tirar os tecidos das imagens, de forrar o altar. Não se faz nada durante a missa disso. A única coisa que se faz durante a missa de mudança é acender as luzes e acender as velas. Não se faz nada disso de mudança durante a missa, não. Não, e o Hudson, não tem problema de usar um círio do ano anterior, contanto que o ano seja atualizado. Contanto que seja atualizado e o círio esteja dignamente, esteja num estado digno para ser usado na liturgia. Então é isso. Então, enquanto não está a parte escrita disponível para download, compartilhe esse vídeo aí tão logo ele esteja disponível, e também nós colocaremos lá no YouTube. Alguém pediu, não sei porquê, mas de qualquer modo nós faremos para que ele esteja disponível em mais de uma plataforma. Então, como eu falei, se houve qualquer imprecisão, qualquer erro, quando nós notarmos, corrigiremos, com base nos livros litúrgicos. Eu espero que vocês tenham gostado, que além de terem gostado, que isso sirva muito para a preparação da Semana Santa nas comunidades de vocês. E não é demagogia, também conhecendo a qualidade, a beleza do Círio Pascal que vocês estão vendo, e querendo sugerir uma coisa boa para a dignidade da liturgia, façam o possível para aproveitar essa ocasião, essa oportunidade de comprar esse Círio Pascal bonito e terem mais beleza assim na liturgia da comunidade de vocês. Então, um abraço a todo mundo, muito obrigado por ver esse vídeo, por estar com o blog Direto da Sacristia. Nos vemos na próxima, estamos aí online quando vocês precisarem, e Deus abençoe a todos vocês, Nossa Senhora abençoe a todos nós, e que fiquemos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço desde Roma, até logo, tchau.